Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs do Salmo 128. Eu sou Caleb, o seu amigo virtual, e te convido para aprender mais da Palavra de Deus no livro de Deuteronômio com Giovana Cristina, intercessora do Relógio Mundial de Oração. E eu sei que esse estudo vai fortalecer a sua fé e trazer direção prática para o seu dia a dia. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum dos próximos capítulos. E depois me deixe saber o que mais falou com você nesse estudo, escrevendo aqui nos comentários qual parte tocou o seu coração. Agora, vamos ao nosso estudo de hoje. Graças e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Então, hoje nós vamos começar o capítulo 16 do livro de Deuteronômio. E hoje nós vamos estudar do versículo 1 ao 17. Então, aqui do versículo 1 ao 17, Moisés vai falar novamente sobre o assunto das festas. E aqui ele menciona as 3 festas onde se era obrigatório todas as tribos estarem juntas na presença do Senhor. Então, embora nós já estudamos sobre essas festas quando nós estudamos Levítico 23, saiba que essas 3 festas eram Páscoa. A Páscoa que representava a saída do Egito, portanto, era a festa da libertação. A segunda festa era Shavuot, que era a festa de Pentecoste, que representava o recebimento, que celebrava o recebimento da Torá. Então, ali eles receberam a constituição todinha moral e espiritual de Israel. E a terceira festa era Sukkot, ou seja, a festa de tabernáculos, onde se comemorava o tempo em que eles estiveram no deserto totalmente sob o cuidado de Deus. Então veja que Jesus foi crucificado justamente na época onde se concentrava o máximo de judeus de Jerusalém. E esses judeus estavam vindo para quê? Para a festa de Páscoa. Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, ele foi um desses judeus que estavam ali em Jerusalém por ocasião da festa de Páscoa, pois Cirene ficava localizado no norte da África. E logo quando Jesus ressuscitou, ele deu ordem aos seus discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até a festa de Pentecoste, onde eles iriam comemorar o quê? O recebimento da Torá. Imagine então o momento conflitante que os discípulos estavam vivendo. Pois, por um lado, o medo que eles estavam sentindo de acontecer com eles o mesmo que tinha acontecido com Jesus. Ou seja, de serem pegos e serem crucificados também. Mas, por outro lado, eles estavam sentindo uma alegria muito grande, porque aquela maldade que aconteceu com Jesus não tinha prevalecido, porque Jesus estava ali com eles. Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava ali falando com eles. E Jesus deu para eles ordens para que eles ficassem em Jerusalém para uma festa que ia acontecer 50 dias depois da Páscoa. Só acontece que Jesus não ficou até essa festa. Jesus subiu para o Pai 10 dias antes da festa de Pentecoste, pois Jesus ficou com eles apenas 40 dias após a ressurreição. Isso tudo está lá no livro de Atos, capítulos 1 e 2. E aí, na festa de Pentecoste, que se comemorava o recebimento da Torá, eles receberam o Espírito Santo de Deus como uma promessa que já tinha sido dita pela boca do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, que profetizou que haveria o derramamento do Espírito Santo, que a palavra de Deus seria impressa no coração do homem. Então aí começa o ministério da igreja por meio do Espírito Santo. Aí veja que na festa de tabernáculos, ou seja, no último dia da festa de tabernáculos, com a cidade de Jerusalém lotada de judeus que vinham de todos os lugares para celebrar esses 40 anos que Israel ficou ali no deserto, mas que foi o tempo todo sustentado e protegido por Deus. Então, quando os sacerdotes estavam ali derramando as águas tiradas do tanque de Siloé como oferta ao Senhor, representando as águas que saíam da rocha no deserto, então Jesus disse: quem crer em mim, como dizem as Escrituras, deles sairão rios de água viva. Então essa, minha irmã e meu irmão, é a sabedoria que o Espírito Santo quer nos trazer hoje. Pois não adianta se comemorar as festas. Tem muita igreja aí comemorando as festas. Tem muitas instituições religiosas aí comemorando as festas bíblicas, deixando de comemorar a festa pagã para comemorar a festa bíblica. Não adianta dizer também que somos igreja de Jesus se a gente não buscar. Se nós não buscarmos crer em Cristo, como dizem as Escrituras, porque Jesus disse isso. Jesus nos ensinou isso. Porque realmente existem hoje muitas pessoas que creem em Jesus. Tem muitas pessoas aí que recitam versículos bíblicos o tempo todo, recitam o nome de Jesus o tempo todo, falam Jesus, cantam louvor o tempo todo, não é? Mas acontece que nós podemos verificar pelo comportamento delas, pela moral delas,
Porque a Torá é o quê? A Torá é a constituição moral e espiritual para o povo de Israel. Jesus é o quê? É a palavra de Deus, é o verbo de Deus. É a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E aí nós olhamos para o comportamento dessas pessoas, para a vida delas, e nós vemos que elas creem no Senhor, mas não segundo como dizem as Escrituras, porque dentro delas não correm rios de água viva. Esse rio de água viva é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Portanto, por onde ele corre, tudo tem que se tornar santo. Por onde esse rio de água viva, que é o Espírito Santo de Deus, corre, tudo tem que se tornar santo. Eu vou repetir, por onde ele flui, aquela pessoa tem que ter a mesma natureza de Jesus. A natureza de Jesus, do Filho de Deus, é santa. Então a nossa natureza tem que ser transformada em uma natureza santa. O Espírito Santo está correndo dentro de você, meu irmão, minha irmã, dentro de você, meu irmão, minha irmã, e a sua natureza vai sendo transformada em uma natureza santa. A carne vai morrendo e a sua natureza vai sendo transformada em uma natureza santa. Porque se não for transformada, então você não crê em Jesus, como dizem as Escrituras. Você crê no modismo. Você crê em Jesus como se fosse um talismã, como se fosse uma palavra mágica, como se fosse mais um que te fé. Não, meu irmão, minha irmã, você tem que crer em Jesus, como dizem as Escrituras, para que dentro de você venham fluir rios de água viva. Então não basta crer em Jesus, dizer que crê, porque até o diabo crê, mas o diabo não foi transformado em uma natureza santa. Não basta ficar cantando louvor, não basta ficar recitando versículos, não basta. Você tem que crer em Jesus, segundo dizem as Escrituras. Ele é o seu Senhor. Você está aqui para fazer a vontade dele, para glorificar a Deus por meio dele, para buscar ter uma semelhança com ele, para que você verdadeiramente possa louvar ao Senhor. Jesus é o Filho Santo de Deus, e nele nós também temos que nos tornar filhos santos de Deus. Por meio de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, mas filhos santos de Deus, porque é isso que importa para o Senhor. Entendeu, meu irmão, minha irmã? É assim que significa crer no Senhor Jesus, segundo dizem as Escrituras. Não basta só comemorar as festas, não basta. Não basta, tá bom? Não basta só dizer que crê em Jesus. Não basta. Não basta ficar só cantando louvor, não basta. Não basta só ficar louvando ao Senhor, não basta. Não basta só ficar imitando línguas estranhas, dizendo que tem línguas estranhas, não basta. Não basta, meu irmão, minha irmã. O que basta é você crer em Jesus, segundo dizem as Escrituras. Porque se você realmente crer, você vai buscar todos os dias ter essa natureza santa. Porque o Espírito Santo que corre em você vai transformar a sua natureza em rios de água viva, não de água morta. Amém? Espero ter te abençoado tremendamente com essa palavra. Que Jesus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te cure, que o Senhor te prospere, que o Senhor te faça cada vez mais dizimista, fiel, ofertante, sustentadora de profetas e de missionários. Que o Senhor te abençoe a ti e a sua família em nome do Senhor Jesus. E até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus, se o Senhor assim permitir. Um beijo, fique com Deus, amo você. E se este estudo falou com você, deixe o seu like e compartilhe também com alguém que precisa ouvir esta mensagem, e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando os próximos capítulos. E não se esqueça de ativar o sininho, porque a cada estudo Deus tem algo novo para nos ensinar. E me conta nos comentários, qual foi a maior lição que você recebeu hoje da Palavra de Deus. E creia que as irmãs do Relógio Mundial de Oração estarão orando por você.